Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez de recuperação de créditos tributários para as empresas no ramo de autopeças. Aqui eu vou trazer algumas oportunidades para vocês que nós temos nas recuperações de créditos tributários para as empresas que são autopeças. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Rafael Fratazzi Tributarista, e aqueles que ainda não me seguem, siga no Instagram Fratazzi Advogados Associados. Bom, vamos começar aqui com algumas oportunidades. Com a primeira oportunidade que nós temos é o ICMS-ST. Bom, o ICMS-ST, ele basicamente o ST ele é o mesmo sistema dos produtos monofásicos. É o mesmo sistema, é do mesmo jeito que é feito nos monofásicos, é no ST. Como assim? O primeiro da cadeia, né, que vai ser uma indústria, aqui uma indústria ou um importador, tem o que? Ele tem uma alíquota elevada, certo? No primeiro da cadeia ele tem uma alíquota elevada para que os posteriores, após dele, ninguém mais tenha que recolher o ICMS, a distribuidora, o lojista, até chegar no consumidor final. Então, por exemplo, a indústria ou o importador tem o ICMS próprio e o ICMS-ST. O ICMS-ST ele é uma antecipação, então, certo? Das cadeias posteriores. Quem seria, então? O distribuidor ele vai ter uma alíquota zerada, por conta que aqui a indústria ou o importador ele já recolheu. O lojista também vai ter o ICMS zerado, até chegar no consumidor final. Vai ter também uma alíquota zerada, por conta que foi antecipado, certo? Todos esses aqui foram antecipados. Então, não terão que recolher o ICMS. Aqui, qual que é a oportunidade? Aqui em São Paulo, o ICMS-ST, ele é regulado, aqui em São Paulo, certo? Ele é regulado pela CAT 42. E ali, nessa CAT, ela vai estar explicando como você pode aproveitar, como você pode ressarcir, certo? Alguns valores. As empresas, geralmente, elas não fazem o ressarcimento como a própria portaria ela traz. E como as empresas, elas não fazem o ressarcimento, elas não conseguem, muitas vezes, ter o quê? Uma competitividade no mercado, em vista daquelas empresas que já aproveitam o crédito. E é simples o trabalho de fazer. Mas o que acontece? Aquela empresa lá que ela não aproveita o crédito, não ressarce do jeito que a própria portaria, a CAT 42 de 2018, aqui para São Paulo, ela traz, os produtos dela começam a ficar cada vez mais caro em vista daquela empresa que já aproveita já esse crédito, já faz o ressarcimento desses créditos. Então, basicamente é o seguinte: se eu compro uma mercadoria do industrial ou do importador que vem com o ICMS-ST, você não tem um direito de crédito aonde? Na entrada. Por quê? Porque a lei ela não permite. Porém, quando você vende, ou seja, na saída, quando você vende a outros estados, você deveria ou deve, ressarcir o ICMS-ST daquela nota de compra, daquela nota de entrada. E muitas vezes esse crédito ele é um crédito maior que a sua nota de venda, porque você está se creditando nos 18% da sua compra, que foi dentro do estado. E quando você está vendendo, por exemplo, a 17% do ICMS ou a 12% do ICMS, então esse ICMS, quando você está absorvendo essa carga na entrada e na saída, você passa a não ter mais que pagar esse ICMS. É sempre importante entender que para você aproveitar, para você ressarcir, você tem que respeitar sempre essa portaria CAT 42 de 2018. Eu quero saber aqui para vocês, se faz sentido eu explicar para vocês o que é essa CAT 42, quais os requisitos que ela traz para estarmos aproveitando esses créditos. Lá ela tem vários requisitos. O que traz ponto a ponto aqui nos vídeos? Deixe nos comentários se é interessante para vocês entenderem como que funciona, quais os requisitos. Tá? Bom, essa daí foi a primeira oportunidade. A segunda oportunidade é sobre o PIS e COFINS monofásico. Tá? No ramo de autopeças, temos também a questão do PIS e COFINS monofásico. Aqui, como eu citei no último vídeo que eu fiz sobre recuperação de crédito tributário, iremos segregar NCM por NCM.
certo? E ver o que é monofásico, o que não é, o que tem alíquota diferenciada, certo? E ali nós vamos segregar produto por produto e fazer a recuperação do PIS e COFINS monofásico. Para aquelas pessoas que não assistiram o vídeo passado, também eu vou deixar um link aqui para vocês entenderem como funciona o sistema do PIS e COFINS monofásico. Vou explicar quais documentos você precisa, como fazer, quem pode aproveitar, tá? A terceira oportunidade, exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Terceira oportunidade. É a questão da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Além do ICMS-ST, do PIS e COFINS monofásico, outra oportunidade que nós temos aqui é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Muitos de vocês podem conhecer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS como a tese do século. Olha só, a tese do século. Bem impressionante, né? É a tese do século. Enfim, basicamente, como é que funciona a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Vou dar um exemplo aqui de uma empresa que esteja no lucro presumido, no regime do lucro presumido. Aqui, o PIS ele vai ter uma alíquota de 0,65% e um COFINS de 3%. E vou dar um exemplo aqui também do estado de São Paulo, o ICMS a alíquota de 18%. Então, vamos lá. Basicamente aqui, ó, PIS e COFINS 3,65%, certo? Somando os dois, e o ICMS é 18%. O faturamento médio mensal bruto, incluindo todos os tributos. Aqui, então, uma empresa ela teve um faturamento de 300 mil, esse daí foi o 100%. E aqui ela foi tributada no PIS e da COFINS em 10.950, certo? Aqui ele foi tributado no total. Aqui, tributado no total. Pode ver que está aqui, ó, 100%, certo? Mas, como que é o certo a se fazer? Aqui, ó, você pode ver o faturamento bruto menos o ICMS. Então, aqui, enquanto a base do PIS e da COFINS incluiu os 18% do ICMS, aqui você pode ver que está faltando uma parte. Então, não é mais 300 mil, é 246. Por que 246? Pode ver que não é mais 100%, não é em cima do 100%, e sim em cima de 82%. Por que em cima de 82%? Porque os 18% do ICMS é excluído. Então, fazendo a conta aqui, ó. Então, é 300 mil menos 18%, dá 54 mil, certo? Do que sobrou, você aplica a alíquota de PIS e COFINS, 3,65%. É isso daqui que você teria que recolher de PIS e COFINS. 8.979. Opa, 8.979. Dei enter aqui, não sei porquê, mas é 8.979, certo? Esse daqui é o que você teria que recolher de PIS e COFINS. Porém, antigamente, como o pessoal fazia em cima do total, tá? Sem excluir os 18%. Então, quanto que você ia restituir aqui? É basicamente o que você recolheu. Quanto que era que você recolheu? 10.950 menos 8.000, que é o que você deveria ter recolhido, 8.979, certo? Então, vamos ver aqui a conta, 10.950 menos 8.979, 1.971. Isso aqui de um único período, tá? Então, aqui você teria para restituir 971 reais. Só que isso daqui de um único período. Quando nós falamos de recuperação, nós estamos falando dos últimos 5 anos, tá? Então você faz uma média. É lógico que você vai calcular mês a mês, tá? E você vai calcular os últimos 5 anos. 5 anos. Ou seja, os últimos 60 meses. Então vamos supor que aqui, ó, os últimos 60 meses.
últimos 60 meses. Então daí vamos supor que todos os meses ele tinha isso daqui para restituir, certo? Tinha isso daqui para restituir. Pode ser mais, pode ser menos, a depender do tamanho da empresa, de quanto ela faturava. Aqui a gente colocou a título de exemplo 300 mil mensal, né? E vamos supor então 1971 vezes 60. Esse daí que você ia restituir, fazer o pedido de restituição ou compensação, a depender do que da sua estratégia, tá? Ia restituir 118 mil e 260 reais, tá? Então, isso daqui é o que você iria restituir, tá? A título de exemplo, pode ser mais, pode ser menos, tá? Então, essa daí é a segunda oportunidade. Basicamente isso. Espero que tenha ficado claro como é que funciona aqui a restituição, o cálculo, tá? Se vocês quiserem saber como analisar, onde pegar os documentos, também eu deixo para vocês, explico para vocês como é que funciona, tá bom? Deixem aí nos comentários também se vocês entenderam. Se ficou alguma dúvida também deixem nos comentários. Vamos lá. Ó, então, eu até expliquei aqui, ó. Reparem, no exemplo, o ICMS geralmente ele é calculado por dentro do valor. Ou seja, se você faturou 300 mil em um mês, é feito o cálculo integrando tudo. Porém, esse cálculo ele deve ser feito o cálculo excluindo o ICMS. Então, ali que nem eu já expliquei, o cálculo ele tem que ser feito da seguinte forma. No exemplo que eu citei, tá? 300 mil menos 18% do ICMS. O resultado que der aí, o resultado você calcula o PIS e a COFINS, tá? De acordo com o regime tributário. Aqui no caso era um lucro presumido, então a base de cálculo do PIS e da COFINS era 3,65 em cima do valor que sobrou depois que excluiu o ICMS, tá? Depois que excluiu esses 18% aqui. Esse valor da diferença é o seu crédito, tá? Agora imagine esse montante, que nem eu falei, de um mês. Porém, aqui a restituição de recuperação, quando fazemos, iremos retroagir nos últimos 5 anos, que nem eu já falei ali em cima, nos últimos 60 meses. Essa daí foi a terceira oportunidade, certo? Agora vamos para a quarta oportunidade. E a quarta oportunidade é a exclusão do ICMS da base do Imposto de ERPJ e da CSLL. A exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele dá também para entrar com ação de exclusão da base do IRPJ e da CSLL. Por quê? Porque o que serve para um também serve para o outro. E aqui vai um detalhe. Aqui, quando estivermos falando de exclusão do IRPJ e da CSLL, só para empresas do lucro presumido que vão poder entrar com essa exclusão, tá bom? Por que da empresa do lucro real não? Porque a do real ela é apurada o IRPJ sobre o lucro efetivo. Então, já é feito, já tudo certinho. Já para o PIS e a COFINS, tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real, eles podem estar aproveitando, tá bom? Então, essa daí foi a quarta oportunidade. Vamos para a quinta oportunidade. E a quinta oportunidade que nós temos é a restituição do INSS sobre verbas indenizatórias. Vamos lá. Se o regime tributário da empresa ele é o lucro presumido ou o lucro real, você com certeza paga os 20% do que? Do INSS patronal. Só que existem algumas verbas que já foram julgadas que não devem haver tributações, que são as verbas indenizadas. Por exemplo, aviso prévio indenizado, auxílio doença, auxílio maternidade. Temos algumas verbas que não devem mais ser aplicadas. A título de exemplo, eu trouxe aqui, contribuição previdenciária, auxílio doença, são os 15 primeiros dias. Aviso prévio indenizado,
certo? Ó, restituição e compensação. E a correção ela ainda é feita, tá? Correção monetária em cima da sucumbência. Trouxe aqui ó, algum outro exemplo. Verbas de natureza indenizatória, a diferença aqui das verbas do artigo 43 do CTN, o que ele traz, tá? As verbas de natureza indenizatória versus as de natureza remuneratória. E aqui ele traz, o fato gerador do imposto de renda, ele é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial, artigo 43 do CTN. A jurisprudência dessa corte, a partir da análise do artigo 43 do CTN, Código Tributário Nacional, ele firmou o entendimento de que estão sujeitos à tributação do imposto de renda por não possuírem natureza indenizatória as seguintes verbas. Então, aqui nesse julgado, ele traz o que? As que estão sujeitas ao imposto de renda, certo? Indenização especial, gratificação, verbas pagas a título de indenização por horas extras trabalhadas. E aqui o STJ ele citou aqui o artigo 43 do CTN e ele traz o seguinte, o artigo 43 do CTN. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre verbas e proventos de qualquer natureza tem o fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, a inciso 1º da renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, e inciso 2º, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. E essa apuração ela tem que ser feita mensalmente, tá? Mas, então, aqui já temos aqui o que o STJ ele traz sobre as verbas de natureza indenizatória, o que são naturezas remuneratórias, e em cima disso a gente pode estar fazendo o trabalho do que? Da restituição do INSS sobre as verbas indenizatórias, tá? Então, essas são as 5 oportunidades que nós temos aí para as empresas de autopeças, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo se fez sentido estar fazendo um vídeo voltado para a recuperação de créditos tributários para as empresas de autopeças. Coloquem no comentário se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu traga algum outro tema, tá bom? Um grande abraço e até os próximos vídeos.